agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Somos gratos essa noite pela bondade de Deus em nossa vida, amém? Quantos têm um motivo para agradecer a Deus nesta noite? Temos motivo para agradecer a Deus pela vida que nós temos, pela saúde que nós temos, também pela comunhão nesse lugar, por esse ambiente. Há pouco foi anunciado aqui um jantar. Eu estava meditando, né? Deus nos deu esse lugar para fazermos tantas coisas, entre eles eventos como de amanhã à noite. E tudo isso é mantido pela nossa gratidão também quando nós contribuímos. Então nós vamos continuar cantando e adorando a Deus. Mas antes você vai poder também contribuir e ofertar de coração. Pegue algo de coração. O valor não precisa ser expressivo, seja de acordo com as tuas condições. Nós vamos contribuir nesta noite. Nós estamos cantando, queremos, né, o Senhor agradecer. Queremos te louvar. Então uma das maneiras que nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus também, é quando nós ofertamos, quando nós contribuímos. Então pegue algo de coração. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus abençoa quem dá com alegria, Deus se alegra. Vamos aos gasofilaços enquanto cantamos mais uma vez. Vamos ofertar de coração. Façamos isso todos de coração que puderem. O maior número que for possível. Diga, queremos o teu nome agradecer. Diga, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. baixa a cabeça. Pai, fala conosco pela tua palavra.
nos toma pelo Teu Espírito, pela Tua verdade, e abençoa a vida de cada um que está aqui. Amém? Aplauda o Senhor ainda mais forte, glória a Deus. Você pode sentar. Nós começamos um tema, eu comecei um assunto na quinta-feira e eu quero continuar falando sobre esse tema. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32. Nós vamos ler até o versículo 36. 2 Reis 4, 32 a 36. Se alguém não tiver na sua Bíblia, nós vamos colocar no telão. Amém? Diz assim: tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sob a cama. Então entrou e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino, e este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Versículo seguinte: então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando a ela, o profeta disse: toma o teu filho. Esse texto nós ministramos na quinta-feira à noite sobre perseverança, sobre nós sermos audaciosos e vencemos pela fé e não desistirmos na primeira vez que enfrentarmos uma luta. Nós temos uma passagem quando o profeta Eliseu foi chamado a uma casa de uma pessoa já conhecida dele, uma mulher conhecida como a sunamita. Ela havia ganhado um filho como presente de Deus, mas esse filho veio adoecer e faleceu. Ela procurou o profeta, pediu ajuda. O profeta pediu inclusive que seu assessor fosse na frente. Ele foi na frente. Os versículos anteriores falam sobre isso. Ele colocou o seu bordão sobre o menino, e o menino não se mexeu. Então o profeta chegou na casa, foi no quarto onde estava o menino, fechou a porta sobre eles e ministrou com o menino. Um assunto interessante, um assunto desafiador, mas nós vamos perceber que na sequência o assunto, ele tem um bom final, a situação é revertida. Deus nos usa nos dias de hoje para revertermos situações, amém? Agora, o que me chama a atenção é que o profeta também tentou uma vez, fez o que ele sabia, deitou-se sobre o menino, colocou a boca sobre a boca do menino, as mãos sobre as mãos, os olhos. Diz que o corpo do garoto aqueceu, mas o garoto também não voltou à vida. Então diz que o profeta desceu, caminhou de um lado para o outro no quarto, e depois voltou a repetir o que havia feito, e aí repetindo o que havia feito, aí o menino ressuscitou. O profeta, depois que fez a primeira vez, já sabendo que o seu assessor tinha tentado também, podia ter desistido. Ele podia ter simplesmente, feito o quê? Aberto a porta e ter dito para a mãe: olha, mãe, que o Senhor te console e te conforte. Mas não foi o que ele fez. Ele não abriu a porta, ele encarou o problema, ele enfrentou a situação e Deus lhe deu vitória. Nós temos uma tendência em nossa vida, quando um problema se mostra forte, grande para nós, às vezes nós contornamos ou saímos da presença dele e assimilamos uma derrota. Deus, nos dias de hoje, quer levantar cada vez mais uma igreja, cheia do seu Espírito, que esteja sujeita a Deus e tenha condição de reverter situações, amém? Mas para isso nós precisamos nos fortalecer na fé. A Bíblia nos chama a atenção que nós precisamos nos fortalecer na fé. E devemos resistir o diabo firmes na fé. Eu quero chamar a atenção sobre um ponto que é importante nesta noite, na vida deste homem. Ele tinha um chamado, ele tinha uma identidade, ele era um homem que temia Deus, ele era um profeta. Mas também eu quero chamar a atenção sobre algo que aconteceu na vida dele, que é muito importante para nós hoje. Esse homem tinha um conteúdo, esse homem tinha uma base, ele tinha tido uma formação.
Então eu quero falar nesta noite como é importante o nosso conteúdo, como é importante a nossa formação, como é importante a nossa base para nós termos convicções na verdade e aonde nós vamos poder ter vitória no Senhor Jesus. Amém? De quem Eliseu foi aluno? Vamos lá. Hein? Aonde estava o seu aprendizado? Ele trabalhou com quem? Com Elias. Elias, quando foi arrebatado, você vai ver isso, ele joga a sua capa sobre Eliseu, e Eliseu lhe havia pedido o quê? Uma unção dobrada. Às vezes a gente olha uma pessoa que Deus usa, que está nos edificando, que está nos ajudando, e nós ficamos pensando que esta pessoa pode ser o limite de Deus. O que Eliseu disse para Elias? Eu quero unção dobrada de ti, por quê? Porque o Deus que te ungiu tem mais do que tu tens. Deus me usa como Deus usa outras pessoas, mas eu quero te incentivar a crer que Deus pode nos dar ainda mais nos dias de hoje. Deus começou uma boa obra em nós, até com a igreja encontros de fé. Mas eu creio, Deus está falando conosco nesses dias que Ele quer nos dar uma experiência para todo o ministério, inclusive aqui em Porto Alegre, para a sede, de um renovo, aonde Ele vai nos falar cada vez mais. Na reunião da Santa Ceia, eu vou dar um testemunho de algo que Deus me falou sobre esse logotipo novo que nós criamos. Amém? Então não fale nem na parte da manhã ou na parte da noite. Agora, como é importante esse tema? Porque Eliseu havia aprendido com Elias. E Elias era um homem de fé, e Elias, ele era um homem persistente. Elias era um homem perseverante. Por exemplo, Elias orou uma vez 7 vezes para chover. Por 6 vezes que ele orava, ele pedia para o assessor dele sair na rua para dar uma olhadinha se já tinha alguma situação de algo que parecia que iria chover. O assessor saía e voltava e dizia, olha, não tem nada ainda. Mas na 7ª vez Elias disse, sai agora e olha para o lado do mar. Então ele voltou e disse, tem uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Então, como é importante nós prestarmos atenção no que é a nossa escola. Marcos capítulo 3, versículo 13, diz que Jesus fez uma coisa. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Nós entendemos e temos visto, de acordo com os evangelhos, que Jesus Cristo formou 12 homens. Ele andou com muitas pessoas. Ele pregou o evangelho para muitas pessoas. Mas ele foi de maneira bem prática e bem didática, ensinando e orientando 12 homens para estarem com ele. E foi os que ele mesmo quis e os fortaleceu para pregar o evangelho. A Bíblia diz que eles foram enviados para exercerem a autoridade, inclusive, de expulsarem os demônios. Você vê numa passagem quando Jesus não mandou só 12, ele mandou também 70. Mas você vai ver que são esses 12 homens que dão início à igreja primitiva. E no livro de Atos, quando fala que a igreja começou na doutrina dos apóstolos, foram sobre esses 12 homens que foi dada a doutrina dos apóstolos. Então, como é importante nós entendermos que existe uma formação. E nós temos que olhar então e prestarmos atenção que tipo de formação, que tipo de informação, o que nós estamos ouvindo, o que está sendo hoje o nosso parâmetro, qual é hoje a nossa base para nos gerar uma convicção na fé. Olha o que diz na carta de Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Deixa eu chamar a atenção sobre isso aqui, sabendo de quem o aprendeste. De quem que ele havia aprendido? Da sua avó e da sua mãe. Deixa eu colocar um ponto aqui. Faz muita diferença de quem nós aprendemos.
Faz muita diferença a escola que tu cursa. Eu vejo às vezes alguns pais preocupados com os seus filhos, querendo que eles passem no vestibular, não somente colocando os filhos um ano antes, ou no ano do vestibular num cursinho, mas também já procurando escolas que vão preparando os seus filhos para um vestibular. Então, a preparação, o ensino, é muito importante a nossa formação. Certas universidades hoje, elas têm às vezes um peso maior no seu currículo. Pesa. Para o esporte também, você tem um peso maior. Quando alguém diz que já jogou em certos clubes, tem um peso maior. Então, quando Paulo diz, tu sabes de quem tu aprendeste, significa, tu sabes que tu recebeste um conteúdo, que foi um conteúdo de vida. Então, como é importante, diga para o teu irmão, é muito importante de quem aprendemos. Porque de quem nós aprendemos e como aprendemos também vai nos abençoar ou até vai nos atrapalhar quanto ao futuro. E aí, queridos, nós precisamos nos dias de hoje enfrentarmos. A Bíblia diz que nós vamos vencer no mundo pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos que nos sujeitar a Deus para resistirmos o diabo. Então nós vamos enfrentar situações em nossa família. Nós vamos enfrentar situações em nosso trabalho que quem sabe até possamos já encarar como situações perdidas e até mortas. Mas aí o nosso conteúdo, a nossa fé, a nossa base, o que é também a nossa escola, vai fazer muito a diferença. Eu fico pensando os privilégios que eu tive na minha vida com quem eu pude andar como ministro de Deus, inclusive com o irmão Carlos Anacondia. Quanta coisa eu aprendi dele. Um professor na área do evangelismo, um professor na área do amor, da libertação, da cura divina. Quantas coisas bonitas eu aprendi com ele, que eu pude colocar em prática. E eu quero dizer uma coisa para ti, hoje nós estamos vivendo um tempo diferente também no meio evangélico, onde se tem muitas coisas que nem todas são proveitosas. Paulo, quando escreve no livro de Atos, diz, que quando eu estive com vocês, eu procurei trazer coisas proveitosas. Procurei trazer todo o desígnio de Deus. Esses dias um jovem me perguntava, pastor, o que o senhor vê? Como é que o senhor vê algumas mensagens hoje, e alguns assuntos da internet? Eu digo, eu vejo com muito cuidado. Quando nós éramos jovens, quando eu digo jovens, 18, 19 anos de idade, 20 anos, era o tempo dos livros, se lia muitos livros. Hoje eu instruo e oriento que continue lendo os livros, mas o pessoal vai mais para os materiais prontos da internet. Então eu me lembro que quando nós éramos jovens, um pregador disse uma coisa interessante. O que ele disse? Queridos, a Bíblia toda ela é filé. E os livros são que nem peixe. Cuidado que tem espinho. E nunca mais eu me esqueci disso. Porque realmente os livros muitas vezes têm coisas boas, mas tem também muitas vezes a visão pessoal e às vezes o conteúdo até é para uma localidade. Então nós precisamos entender bem e sabermos como é que nós estamos aprendendo. Então, de quem nós estamos aprendendo? Então, você pode olhar, ouvir, mas cuidado. Cuidado e veja bem o que isso está te trazendo de vida. Amém? Então, às vezes nós não cuidamos do que ouvimos, não cuidamos e achamos que não é tão importante. Então, querido, fé e perseverança é resultado daquilo que aprendemos e ouvimos. Nossa escola tem que ser viva e verdade. Então, quando a gente fala de Elias, que foi um instrutor de Eliseu, vamos para 1 Reis, capítulo 17, versículo 21 em diante. Aqui nós temos um episódio semelhante que Eliseu enfrentou de uma ressurreição de um garoto. Vamos lá. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino,
clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vejamos uma coisa. Primeiro, o que Elias fez? Ele foi persistente. Ele deitou 3 vezes sobre o menino, filho de uma viúva chamada viúva de Serepta, que havia falecido. E na 3ª vez o menino ressuscitou. O que Eliseu fez? Praticamente também foi na 3ª vez, porque na primeira foi Gease que ele mandou, e foi na 2ª que ele ministrou. Então, é interessante, às vezes, a gente aprende e vê algumas coisas acontecerem, e se nós confiarmos e colocarmos em prática, nós vamos ver a glória de Deus. Mas eu quero chamar a atenção sobre o último versículo que eu li. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Deixa esse texto. Primeira coisa que a mulher disse: tu és o quê? Um homem de Deus. A igreja, ela é a casa do Deus vivo. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Deus realmente quer abençoar. E Deus, Ele edifica a sua igreja. Agora tem um outro ponto que me chama a atenção. Que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Gente, isso aqui é uma coisa muito interessante. O que a mulher está dizendo? A palavra na tua boca é viva. Se é uma das coisas que Deus restaurou quando enviou seu Filho, foi a sua autoridade na sua palavra. A Bíblia diz que todas as coisas que foram criadas pela palavra de Deus. Deus começou dizendo: haja luz, e foi dizendo tudo que iria ser criado pelo poder da sua palavra. Então, há poder na palavra de Deus. E quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, Ele enviou o seu Filho ao mundo com unção, com poder, com autoridade. Ele andou fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Mas Deus, quando enviou o seu Filho ao mundo, enviou o seu Filho com uma capacidade na palavra de trazer a verdade e a vida dele. E este é um ponto que Deus também quer trazer nos dias de hoje. E esse é um ponto que nós devemos analisar e vermos que pode acontecer que às vezes a própria palavra de Deus pode ser trazida de maneira que não seja frutífera ou verdade. Em Marcos capítulo 1, versículo 21 e 22, diz: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem o quê? Autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram pessoas cultas, que conheciam a Escritura, que compilavam a Escritura. Eles conheciam toda a Escritura, mas quando Jesus começou a ensinar nesta sinagoga onde estavam os escribas, chamou a atenção que ele ensinava como alguém que tinha o quê? Autoridade. Significa, havia vida nas palavras do Senhor Jesus. Jesus diz em João capítulo 6, versículo 63, que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, e as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Queridos, eu quero chamar a atenção sobre esse ponto. Nós precisamos nos dias de hoje realmente termos um contato com a palavra de uma maneira que ela seja a verdade para a nossa vida.
Quando nós lemos e vamos para esse texto, que esta mulher fala, e a palavra de Deus, quando sai da tua boca, ela sai como verdade. Interessante. A palavra de Deus é a verdade. Mas também a palavra de Deus ela pode ser distorcida. E ela pode perder o efeito que ela traz de vida. Porque vê uma coisa, fazer piada com a palavra de Deus. Uma vez ou outra as pessoas rirem numa reunião, eu mesmo até às vezes dou uma descontraída, né? E é uma coisa que eu aprendi. Eu trabalhei muito com comunicação, com venda, trabalhei com rádio, trabalho até hoje, fiz muito programa de televisão. Então aprendi algumas coisas de comunicação. Eu me lembro uma vez que eu estava gravando um programa de televisão e tinha uma mosca no estúdio. E a mosca vai, passou na minha frente, e eu estou falando. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a mosca sentou na minha testa, aí eu dei um tapa e disse, volta a gravação, não vai dar. E aquilo virou... Então, uma coisa engraçada, às vezes até a gente sabe dar uma volta num problema que aconteça numa reunião, e eu conheço muitas piadas até que se conta no meio evangélico sobre a palavra de Deus. Uma coisa até entre um ou dois, até pode ser uma brincadeira, alguma coisa, né? Mas o que vai trazer de crescimento o povo está rindo? O que vai trazer de crescimento nesta noite eu contar uma piada de uma palavra de Deus? Vocês querem nesta noite rirem ou querem ser edificados e fortalecidos para vencerem no dia de amanhã? O que vocês querem? Vocês querem rir? Hein? Eu posso até contar alguma coisa. Mas o profeta, ele trazia a palavra de Deus como verdade. Como Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e vida. Significa há poder na palavra. Jesus trouxe a palavra da maneira que devia ser trazida. Quando diz em Isaías que a palavra de Deus que for lançada na terra, não voltará para ele de maneira infrutífera. Ela vai criar na terra a mesma coisa que a chuva e que o orvalho criam quando caem sobre as plantações. Mas esta palavra que cai na terra, ela cai com objetivo, ela cai com vida. Então ela volta para Deus com os corações crendo em Deus. A finalidade da palavra é trazer a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade, pois tua palavra é a verdade. Então eu devo fazer uma análise hoje. Será que todo o material que eu estou comendo, será que tudo que está chegando a mim está sendo como verdade? Está gerando em mim uma libertação, está gerando em mim uma edificação, está gerando em mim realmente uma santidade, ou está gerando em mim somente uma distração? Então, minha esposa chamou atenção sobre esse texto depois que eu preguei na quinta-feira. A palavra do Senhor, quando sai da tua boca, ela sai como verdade. Eu preguei esse tema quinta-feira, só que eu abordei mais para não desistir. Um dos nossos casais que está aqui de jovens, atendeu um casal jovem. Inclusive eu preguei sobre a importância de tu não deixares de congregar. E um casal jovem conversou com esses irmãos e disse, nós estamos aqui já sem vir há um mês. Estamos desistindo inclusive da vida. E o homem disse uma coisa para o casal: depois de hoje nós íamos tirar a nossa vida, mas a palavra de Deus pegou o meu coração e a palavra de Deus nos libertou. Quantos aqui já ouviram de alguém aqui dentro uma palavra que os fez sentar e disse, isso é para mim? Quantos já tiveram uma convicção como se Deus estivesse falando
especialmente com vocês aqui. Eu também. Muitas vezes sentado aqui, ouvindo o pastor Christian. Domingo passado eu vi o Rogerinho pregar, anotei algumas coisas. Estava olhando para o Rogério. Já um senhor hoje de 45 anos de idade. Conheci o Rogerinho com 24 anos. Quando ele falou, quando se converteu. Quantas vezes o pastor Christian colocou uma palavra viva e poderosa. Então, a palavra do Senhor, quando sai da tua boca, ela é verdade. Como é que a palavra pode sair da nossa boca, pode sair da tua boca? Como verdade e vida para tu ajudares também quem precisa. Sujeito a Deus. Temente e cheio do Espírito Santo de Deus. Nós podemos às vezes usar a palavra, uma interpretação pessoal. Se nós usarmos a palavra para uma interpretação pessoal, ou até com interesses pessoais, ela pode não ter a sua eficácia e não ter o seu poder. Às vezes, se nós usamos a palavra sem uma visão e sem uma convicção também espiritual dada pelo Espírito Santo, nós acabamos comprometendo a palavra e as coisas não acontecem. Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um dia Deus me disse, não cita a minha palavra para aquilo que eu não mandei, porque eu não me comprometo com aquilo que eu não prometi. Deus me disse isso. Não cita a minha palavra para aquilo que eu não dei, porque eu não vou cumprir aquilo que eu não prometi. Eu vejo alguns textos bíblicos hoje, às vezes, que foram dados para o povo de Israel, serem usados para nações que nem o Brasil. Deixa eu dizer uma coisa para ti, tem alguns textos bíblicos que foram dados para o povo de Israel, não é para uma nação natural como a nossa. Esses textos bíblicos, por maior e boa vontade que se faça hoje, não quer dizer que vai dar resultado. Agora, Deus nos deu poder e autoridade para pisarmos sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do maligno e amarrarmos as forças diabólicas numa nação como essa e profetizarmos e orarmos, como diz a Bíblia, que nós devemos orar pelas autoridades para que tenhamos paz sobre a terra e dias tranquilos. Mas cuida que lá o texto de 2 Crônicas, quando diz, se o meu povo se humilhar, orar e buscar, é para o povo de Israel. Agora, nós podemos dizer também que se o povo evangélico no Brasil se arrepender de seus pecados e buscar a Deus, ele pode abençoar essa nação, ele pode resplandecer como luzeiro diante de uma geração perversa. Então nós temos que saber como a palavra de Deus se aplica hoje como verdade. Estou calmo. Só estou testando o coração. Tranquila, Maida. A Maida fica assim, calma aí, calma. Porque eu disse que eu tinha mais 15 anos de ministério, mas ela me quer no mínimo mais 30 do lado dela. Amém, irmã? Amiga da Magda. Por mais que eu incomode, ela me quer por mais 30. Mas é interessante. É entender o que significa a palavra como verdade. Outra coisa, a palavra como verdade, ela flui através de corações que não estão em pecado. É muito importante você estar recebendo aonde não há pecado. Muito importante. Para que você possa ser abençoado por aquilo que Deus quer dar. É sério. Nós podemos hoje abrir concessões da Escritura até para a liderança. Esses dias eu passei por uma pessoa querida, o nosso estatuto da igreja Encontros de Fé. E para alguns o nosso estatuto da igreja Encontros de Fé, ele é conservador. A igreja Encontros de Fé é conservadora. Mesmo que tenha pintado a plataforma de preto e que os jovens sexta-feira venham aqui e façam um barulhão, um jogo de luz, e que eu venho até esses dias e fiquei pensando, vou com uma calça rasgada uma hora dessa. Eu vou gastar um tempo em oração e vou rasgar essa calça e vou lá. Mas eu vou pregar dia 29 para os jovens aqui. E uma das coisas que eu vou trazer para os jovens é que a Bíblia diz, jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sabe por quê? Porque o Deus que nos criou,
Ele quer nos ensinar a fazermos bom uso da nossa vida desde a nossa mocidade, porque enganoso é o coração de todo homem. E se o jovem não olha para o seu Criador nos dias da sua mocidade, ele constrói uma vida sem base, então lá no meio da vida vai ter que estar corrigindo a sua vida. Eu tenho uma coisa para dizer para os jovens, porque eu comecei jovem pregando o Evangelho. Então, queridos, não me estendendo mais, 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, Timóteo, recebe essa carta de Paulo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Interessante. Paulo diz para Timóteo: presta atenção de quem tu aprendesse. E também tu tem aprendido de mim, porque tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Sabe, ninguém pode dizer que é o dono da verdade ou é o único certo, mas todos têm direito de procurarem acertar. E pelo fruto vos conhecereis. Pelo fruto vos conhecereis. Eu disse para os meus colegas, o nosso projeto não é abrir filiais de uma denominação. Nosso projeto é agradar a Deus e servir a Deus onde for necessário. Quando eu vejo pastores que começaram com 23, com 24 anos, nessa posição, como Paulo disse, tu que tens seguido de perto, aqueles guri que, como Christian, foram carregadores das campanhas, andaram junto. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que tem no ensino também é a correção. Uma vez um colega entrou na minha sala e aplicou a palavra de uma maneira errada. Estava com outro, eu disse para ele: tu só vai sair da minha sala depois que tu reconhecer que tu errou e pedir perdão para Deus e pedir perdão para a gente. Uma das coisas importantes na vida de uma pessoa que quer aprender é aceitar a correção. E quando tiver autoridade também, cuidar quando tiver que corrigir. Então, queridos, tem muito a ver com o aprendizado. Tem muito a ver com a escola, com o conteúdo, mas também tem muito a ver com a terra que recebe. Que o nosso coração seja terra temente e obediente e disposta para colher a verdade e pôr em prática a verdade para ver a glória de Deus. Esses dias eu tratei um assunto de um jovem que necessitava uma disciplina, que precisava uma correção. E eu vi que ele estava, então, porque tinha sido chamado para uma disciplina, eu vi que ele estava se encaminhando para um outro congregar. Sabe o que eu disse para ele: meu filho, quando um paciente não aceita o diagnóstico do médico e está deitado numa cama e sai corredor afora com os aparelhos atrás do hospital que lhe agrada, não quer dizer que isso vai dar certo. Então eu queria chamar a atenção sobre isso nesta noite. Deus quer te abençoar. Deus enviou o Filho dele e pagou caro por ti. O Filho dele veio para que tu tenhas vida e vida em abundância. Há poder na palavra dele. A palavra dele deve ser trazida como verdade e deve ser encarada como verdade. Sabe uma coisa que eu aprendi quando eu era garoto? Um jovem pregador, um homem que estava começando, disse: eu tenho uma escolha quando eu vou para a palavra de Deus:
pesquisar para conferir, para ver se é bem assim? Ou em primeiro lugar, acolher aquilo que o Espírito Santo está falando? Acolher aquilo que o Espírito Santo está falando. Quantos querem crescer mais na verdade de Deus? Então eu queria te chamar a atenção sobre isso, queridos. Profetizo pela fé em nome do Senhor Jesus. Um cuidado que eu tenha de não comprometer as promessas de Deus, ou tampouco misturá-las com meus projetos. Sujeito aos meus projetos, aos projetos de Deus. No rodapé da Bíblia, que eu ganhei quando eu completei 30 anos pregando na campanha em Novo Hamburgo, eu escrevi: quando abro mão dos meus sonhos, posso fazer parte dos sonhos de Deus. Quando abro mão das minhas verdades e sujeito a elas a verdade de Deus, posso ver mais de Deus na minha vida. Eu profetizo pela fé, eu creio que nós vamos ver maravilhas nesses dias. Deus me deu uma visão bem definida e bem clara sobre esse último logotipo. O primeiro logotipo começa num contexto, quando Deus me dá uma visão, que do sul nós começaríamos um trabalho e seríamos bem sucedidos. E o segundo logotipo que nós criamos é uma visão de Deus para Porto Alegre, que eu vou contar na Santa Ceia de manhã e de noite. Quantos querem estar dentro daquilo que Deus quer fazer? Mais e mais. Uma verdade que Deus me disse, sabe o que foi? Bem assim, Deus me disse. Quando eu cheguei na minha casa, olhei minha sala, olhei a fotografia de toda a nossa família. Deus me disse: porque gastaste o teu coração no meu evangelho, estou te dando um novo coração. Eu não gastei o meu coração para ganhar dinheiro. Não gastei o meu coração para me tornar famoso ou poderoso. Eu sabia que eu tinha uma deficiência. Confiava em Deus e gastei o meu coração para ganhar pessoas para Cristo. Talvez alguns que estão aqui esta noite. Então, coloca de novo 1 Reis 17, eu acho que é o 23. O que a mulher disse. Não, o 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Baixa a cabeça. Diga: Senhor, me livra de receber aquilo que não é a tua verdade. Diz: Senhor, toma o meu coração para acolher somente a tua verdade. Diz Deus, que o meu coração seja aquela terra boa, com condição de dar fruto a 100 por 1. Diga: Senhor, eu me humilho diante de ti. Oh. Diga: Senhor, eu me humilho diante de ti. Vamos ficar de pé, aleluia, uma presença de Deus. Rendido estou. Diga: Deus, eu me humilho diante de ti. Eu sou teu.